Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Maus hábitos e estresse são grandes fatores para uma má postura. Muitas vezes a gente nem se dá conta de como os nossos movimentos estão rígidos, de como a gente mal consegue se mexer. E tentar identificar a origem da dor ou de um incômodo temporário por conta própria nem sempre é uma boa ideia. Seria possível, portanto, a gente se reeducar para ter movimentos mais livres? Como mudar hábitos tão enraizados na nossa memória muscular? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Acho que a gente vai falar sobre um tema que ajuda muito as pessoas e que poucas pessoas conhecem, viu, Bruna? A gente às vezes acha que todo mundo sabe do que a gente está falando, mas eu acho que é um conteúdo muito bacana e que faz com que as pessoas possam ter mais saúde, né, mais qualidade de vida através da movimentação, dessa reeducação que você disse, que sim, a gente consegue fazer, né, no nosso corpo, e claro que demanda trabalho, mas eu acho que tem muita coisa bacana hoje aqui, muita coisa boa para os ouvintes aprenderem e poderem ter um pouco mais de saúde no dia a dia. É isso aí, pensando em tudo isso, então, a gente propõe aqui hoje um método que promete melhorar justamente a nossa postura e a qualidade dos nossos movimentos, o Rolfing. O nosso convidado é o rolfista Bruno Bernardes, que trabalha com educação do movimento há 15 anos. Bruno, seja bem-vindo. Olá, Camila. Olá, Bruna. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O que é o método Rolfing? Olha, eu começo sempre assim. Rolfing é um método para deixar o corpo mais confortável e mais gostoso para a gente fazer o que quiser com ele. É o jeito mais simples de falar sobre Rolfing, mas ele tem uma complexidade muito interessante, né? Porque a gente tem uma história corporal, né? Todos nós temos uma história de vida e o Rolfing chega para poder abraçar essa história, né? E tentar dar um pouco mais de conforto para essa estrutura corporal e para a pessoa como um todo. Bruno, o Rolfing vem da fisioterapia, pode-se dizer, ou da educação física, ou uma mistura dos dois? O que é mais comum a gente encontrar, ou se ele realmente vem de uma dessas duas áreas? Na verdade, o Rolfing ele vem de uma disciplina em si, porque a criadora dele, que foi uma doutora em bioquímica americana, que chamava Ida Rolf, ela queria desenvolver um método a partir dos estudos que ela tinha de bioquímica sobre o corpo, sobre inclusive as questões que ela tinha do corpo dela, né, desenvolver um método que olhasse a pessoa como um todo, mas também a partir das descobertas de bioquímica que ela estava fazendo lá nos anos 20. E aí, de lá para cá, o método passou por alterações ou mantém a essência? Não, ele teve bastante mudanças. Ele foi se modernizando ao longo do tempo, porque, como você falou, né, a gente tem fisioterapeutas, professores de educação física que também são rolfistas, né? Mas como a gente tem, vamos dizer assim, um abraço de várias metodologias, várias profissões incluídos dentro da profissão do rolfista, o trabalho foi se modernizando em termos de vários conceitos. A gente pode pensar na relação terapêutica com o paciente, a gente pode pensar sobre o toque que mudou. Há mais de 30 anos o toque era um toque dolorido. Hoje o toque não é mais dolorido, né? O trabalho de manipulação da fáscia, ele pode ser muito delicado, né? A manipulação ali dos tecidos do corpo. Entre outras coisas, de como funciona a educação do movimento, como a gente vê a percepção do corpo, as coisas foram se modernizando muito, baseadas em princípios até que bem claros, e por conta disso a gente consegue evoluir a cada ano aí com coisas diferentes que vão sendo descobertas ao longo do tempo.
E Bruno, você falou aí sobre a fáscia, né, no nosso corpo. O Rolfing, ele se assemelha, só para as pessoas tentarem entender, né, os ouvintes, e a gente também tirar algumas dúvidas, ao RPG, ou ele é um pedaço disso tudo, faz parte do processo, o tratamento de Rolfing, né, ele tem a ver com o RPG ou não? Não exatamente, a gente pode dizer que tem mais diferenças, na verdade, que semelhanças. Eu acho que a semelhança tem a ver com a educação postural. Tá. Só que, até para esclarecer, né, para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre fáscia, ou já escutou, mas não sabe muito bem, a gente tem no corpo como se fosse uma roupa de mergulhador, né, que envolve os tecidos, envolve músculo, e vai fazendo vários compartimentos no corpo. Essa é a fáscia. Né? Ela não tem começo, ela não tem final, e é esse tecido que a gente lida, né? Se a gente fosse, vamos dizer assim, tirar todos os ossinhos do corpo, o corpo ainda ia ter um formato, e é esse formato que é a embalagem da fáscia que ela faz no corpo, e ele se comunica, e é a partir dessa comunicação das estruturas do corpo que a gente trabalha. No RPG, ele vem de uma disciplina das linhas de fisioterapeuta francesas, e ele tem um modelo postural comum. Então, no RPG você tem um trabalho de fortalecimento e de alongamento para chegar numa postura que eles consideram ideal. Dentro do contexto do Rolfing, a gente quer, na verdade, mais do que uma postura, digamos, perfeita, a gente quer fluidez nos movimentos e que esse corpo se sinta confortável tanto na estática quanto no movimento. O nosso ideal é que aquele corpo funcione como um todo quando chega no final e que existe transmissão de força, não tem sobrecarga em nenhuma estrutura. Por isso a ausência de dor quando se passa pelo processo, né? As dores desaparecem. Bom, acho que uma maneira de a gente mostrar como essa técnica funciona é ouvindo os pacientes, né, que já passaram por esse tratamento, e a gente vai ouvir agora a experiência do José Ricardo. Eu fiz o Rolfing depois de ter perdido 60 quilos depois de uma bariátrica. Eu acho que o Rolfing para mim foi um divisor de águas. Eu mudei totalmente a relação com o meu corpo. Além da jornada toda das 10 sessões que foram impressionantemente marcantes para mim, todas elas. Hoje em dia, eu consigo saber se eu estou numa postura errada, eu consigo saber se alguma coisa está errada com o meu corpo e eu consigo buscar ajuda para isso. Uma coisa que, por exemplo, a postura ficar encurvado não acontece mais comigo. Eu até posso ficar um pouco, mas logo depois eu tenho consciência e volto para o lugar. Bruno, aproveitando esse relato do seu paciente, eu queria te perguntar se o tratamento da pessoa que tinha sobrepeso tende a durar mais tempo do que os demais, por causa das compensações, né, que o corpo faz com o peso que está acima do ideal. Fica mais difícil de ajustar depois ou não necessariamente? Não, não é mais difícil, e até falando dos bariátricos, tem uma coisa muito interessante. Eu pessoalmente não sei explicar a razão, mas o trabalho com bariátricos ele anda mais rápido. Mas tem uma coisa muito legal a respeito de quem perde peso muito rápido, é que a pessoa tem uma imagem corporal que ela ainda ocupa aquele espaço de quando ela tinha aquele peso maior. E quando ela emagrece, ela fica com essa sensação ainda de espaço corporal. E a gente vai trabalhando para dar um outro contorno, um outro espaço. Tem gente que relata, por exemplo, que começa a dançar no chuveiro porque achava que não cabia no box, tipo, porque realmente assumiu aquele tamanho corporal que agora tem, sabe? Rolfing é o tema de hoje do Band News em Forma. A gente está explicando conceitos dessa técnica que ajuda a corrigir a postura com o rolfista Bruno Bernardes. E a gente vai ouvir agora o relato do Murilo sobre o tratamento dele. Eu procurei Rolfing porque eu me senti desconfortável com a minha postura. E o processo de Rolfing, comecei com 10 sessões, fiz algumas a mais do que isso. E foi maravilhoso. A minha relação com o meu corpo é muito melhor hoje. Eu já não sinto as dores que eu sentia antes. E foi um processo onde eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo, sobre como a minha postura conversa com as minhas emoções e com as minhas atitudes no dia a dia. E eu super recomendo o Rolfing.
Bruno, por que as emoções influenciam tanto na nossa postura? Primeiro, tem uma coisa muito importante para a gente falar, que é a gente tem as sensações das emoções porque a gente sente elas no corpo. Quanto maior as minhas nuances de percepção do meu corpo, maior fica o meu leque de percepção das minhas emoções. E assim como ficar, né, em posições do tipo ficar sentado por muitas horas, ou ter dormido numa cama meio esquisita durante muitos anos, permanecer durante muito tempo numa questão emocional também modela o corpo da gente, né? Sofrer questões de estresse, ambientes que não são tão confortáveis de estar, também vão modelando o nosso corpo e essa emoção contida nesse movimento, né? Então é basicamente por isso que o corpo vai se modelando junto com essas emoções, e conforme o corpo vai se modificando, essas emoções que estavam ali solidificadas também tendem a mudar, sabe? E aí o trabalho de você, o trabalho do Rolfing é fazer com que isso tudo, como você já disse aqui, ele volte a se conversar, tanto essas emoções, essas tensões todas, né, a postura, voltem a conversar de uma maneira confortável, é isso? Com certeza, e daí dá novas possibilidades de novas posições corporais, de novos jeitos de usar o corpo, tudo isso. Quantas vezes você se queixou de dores nas costas? E o que você tentou mudar nos seus hábitos para deixar de sentir isso? O Band News em Forma traz hoje uma sugestão de tratamento que promete melhorar a postura e acabar com as dores. A gente está conversando sobre o método Rolfing com o rolfista Bruno Bernardes e agora é a vez de ouvir a experiência do Bruno Guimarães. Eu sou o Bruno Guimarães, tenho 42 anos, sou triatleta, ultramaratonista e faço Rolfing com o Bruno já tem mais de 10 anos. E para mim o Rolfing mudou minha vida, sim, meu bem-estar, minha performance no esporte. Eu comecei a ter um corpo muito mais alinhado, uma postura muito mais correta, e isso foi gerando uma série de benefícios, um conforto maior no dia a dia, menos dores no dia a dia. E no esporte, meus resultados começaram a melhorar bastante, porque meu corpo ficou muito mais eficiente, econômico, pela integração, pela postura e pela melhoria na técnica. Então eu comecei a correr melhor, com um ritmo mais forte, o que gerou bons resultados. Bruno, o tratamento do seu xará, o Bruno Guimarães, é interessante porque fala sobre essa relação da postura com a performance de atletas. Você pode explicar como que um influencia no outro? A gente pode pensar que, como o Rolfing trabalha na fluidez dos movimentos e que essa transmissão de forças, né, que acontecem no corpo, ela vai melhorando, a performance dos atletas vai melhorando muito também, né? Porque todo praticante de esporte, e a gente pode falar até dos olímpicos, tem vícios de posição corporal e que vão sobrecarregando, né? A partir do momento que a gente ajuda o atleta a ganhar um pouco mais de fluidez, ele ganha muita performance. Tem maratonista, que inclusive é o caso do Bruno, que ganha 1 minuto o quilômetro por conta da corrida que fica mais fluida. E você tem esse trabalho, então, de Rolfing ajuda muito nesse ganho de movimentação, aí ela é adequada e direcionada para o que a pessoa faz ou independe, Bruno? Por exemplo, esse seu paciente é um corredor ou um triatleta e a movimentação, você adequa ela para a atividade da pessoa ou você simplesmente libera de uma maneira geral e vai ter um resultado positivo? A gente faz os dois trabalhos. Primeiro, de uma organização geral do corpo, e segundo, além do atleta, a gente vai visualizar os hábitos de movimento da pessoa e ver, na verdade, trabalhar em cima do que a gente chama de padrões, né? Uhum. E aí esse padrão de movimento do atleta, esse vício que ele pode ter, tenta entender um pouco mais sobre o porquê que está acontecendo, o que pode ser feito, seja por um caminho, por exemplo, de percepção. Sente um pouco mais o ventinho, por exemplo, né? Uma coisa é falar, sente um pouco mais o ventinho passando pelos antebraços quando você estiver correndo e vamos ver o que acontece. E aí, por conta dessa percepção, por exemplo, tem gente que acaba deixando a cintura um pouco mais livre, né? A parte de cima da cintura um pouco mais livre por conta dessa sensação. Então a gente tem um repertório gigante aí de elementos de percepção e de manipulação para se adequar à pessoa, os hábitos dela e os padrões que ela usa ali para estar no mundo.
inclusive no esporte. E o Bruno, ele fala que ele tá há 10 anos com você já, né? Fazendo essas sessões de Rolfing. Mas é comum as pessoas ficarem tanto tempo passando pelo tratamento? Então, o Bruno ele é um caso bastante interessante, porque ele passou pelas 10 sessões lá no começo comigo, né? A gente fez um trabalho super legal de mudança, e ele volta com uma certa periodicidade. E ele é um caso bem interessante, que eu falo que o Bruno vinha a cada 6 meses, a cada 8 meses, mais ou menos próximo das provas que ele tinha. Quando o volume de treino estava muito alto, ele percebia que rolava uma sobrecarga, a gente voltava e fazia pequenos ajustes, 1 ou 2 sessões ali no meio, né? Só que daí, num dado momento, o Bruno teve filhos, e aí ele começou a vir a cada mais ou menos 3 meses, porque eu brinco que eu falo que levantamento de filhos e bebês é o esporte que mais lesiona o atleta. E foi uma época aqui de mais dor na lombar, para segurar os pezinhos das crianças e tal, e que hoje ele aparece a cada 6 ou 8 meses para fazer uma sessão. Por quê? Porque tem padrões de movimento e coisas que a gente faz na vida que podem fazer com que a gente se desorganize de novo. A pessoa dá um passinho atrás e aí a gente consegue dar 2 passinhos para frente com essa organização corporal. E tem gente que fala que o Rolfing ensina um novo jeito de andar. Foi o caso do Carlos. Meu nome é Carlos, eu me tratei com o Bruno em 2022, minha queixa principal à época era dor na coluna, eu tinha problema de pescoço, cabeça projetada para frente, corcunda. Foi um tratamento de 10 sessões, as 2 primeiras você já percebe a mudança, depois dá uma estacionada e depois evolui de novo para um final desejado, né? A minha postura melhorou bastante, eu quase zerei a minha corcunda. Então, você aprende a andar, você aprende a sentar, você aprende a se sentir confortável no próprio corpo. Isso foi a parte que eu mais notei. Comecei a sentir prazer em caminhar, sentar começou a ser não cansar tanto. É uma terapia com autoaprendizado. Bruno, muito curioso ele falar sobre reaprender a andar, né? Porque é algo tão natural que as pessoas fazem sem pensar. De que maneira exatamente o Rolfing ajuda nesse caminhar? Bem interessante, né? Porque, na verdade, a forma com que a gente caminha é a forma com que a gente está sendo visto e a forma com que a gente está no espaço. A partir do momento que a gente modifica, né, a estrutura do corpo, então, por exemplo, as pernas ficam mais livres para caminhar, uma manipulação do tornozelo faz com que o pé fique mais livre, a passada fique mais longa, uma cervical que fica mais livre para eu conseguir ter uma visão mais aberta, tudo isso vai mudar a caminhada. E isso vai mudar as relações com o corpo inteiro, inclusive com o espaço. E eu acho muito interessante, né, Bruno, ele falando que é uma terapia com autoaprendizado, né? A gente acha que esse desequilíbrio, né, ou essa maneira que não é a melhor, que não seria a melhor, pode trazer uma série de problemas, de dores mesmo, como os pacientes todos acabam relatando e indo buscar o Rolfing para algum tipo de tratamento mesmo, né, alguma dor, até a gente falou agora sobre a performance, mas quer dizer, sempre um novo ajuste para você estar melhor, né, e o caminhar, às vezes as pessoas acham que é uma besteira, imagina, caminhar, todo mundo caminha, né, então, e não é bem assim, né, a gente consegue fazer com que a nossa caminhada seja menos uma sobrecarga, né, do que para ela realmente ser uma coisa natural, né, através do Rolfing. Com certeza, mais fluida, né, e quando o Carlos fala desse autoaprendizado, é exatamente isso, porque o corpo encontra esse lugar de um lugar mais gostoso e que ele entende que aquele é o normal, e que se vem na cabeça, fala, nossa, esse é o certo, mas é um certo que vem de dentro para fora, por isso o autoaprendizado. E o corpo grava como aquilo que é o melhor para ele. Né? Não é uma coisa de fora, do tipo, você tem que pisar assim, tem que acontecer assim. É uma coisa que simplesmente acontece porque tem disponibilidade para acontecer, sabe? O Band News em Forma está no ar. O nosso assunto hoje é postura. Nós estamos com os microfones abertos para o rolfista
Bruno Bernardes. E agora a gente vai ouvir o relato da Luciana Fontana sobre o tratamento dela com o Rolfing. Eu decidi procurar o Rolfing depois de um tratamento com quimioterapia que me deixou com um formigamento nas mãos durante a noite. Eu comecei a fazer as sessões com o Bruno e eram sessões bem relaxantes, com ajustes sutis, que quando eu terminava, eu já me sentia uma pessoa mais alinhada. Eu sentia uma melhora no meu caminhar, uma leveza que eu não tinha antes percebido com nenhum outro tratamento que eu tinha feito. Os formigamentos foram diminuindo até que eles sumiram. E hoje eu me sinto uma pessoa mais alinhada, uma pessoa mais leve, uma pessoa com menos limitações. E o Rolfing foi muito bom para mim, me ajudou demais. Bruno, ela cita um formigamento, né? E que o Rolfing ajudou justamente a lidar com isso. Mas qual é a relação entre esse formigamento e a postura? Esse formigamento, ele tem uma relação direta com a posição corporal, inclusive da coluna. Nesse caso, na verdade, o formigamento vinha por conta de uma compressãozinha que ela tinha na altura das cervicais e que dava esse formigamento nas mãos por conta de posições, inclusive, que ela fazia enquanto dormia. Né? Os aspectos da tensão corporal enquanto ela fazia o tratamento de câncer dela fez com que ela tivesse posições para dormir bastante apertadinhas e desconfortáveis, né? E o trabalho veio para dar conforto e descanso, né? Descansar e soltar o peso é uma coisa muito difícil hoje para todos nós, né? E basicamente o trabalho com ela foi muito relacionado a isso. Por consequência, a cervical se organizou e o formigamento passou. Ô Bruno, tem algum outro tipo de doença que normalmente o Rolfing vem para ajudar, por promover algum tipo de tensão ou compressão mesmo? Olha, a gente pode pensar em todas as patologias que pode ser, do tipo alguma questão pós-cirurgia, por exemplo, eu tive uma outra pessoa que teve um formigamento na mão, por conta da intubação da cirurgia. Tem outras pessoas que passaram uma vida inteira usando, meninas que usavam salto durante uma vida inteira e começaram a ter dor lombar por conta da forma com que os pés tiveram. Então, as aplicações são as mais diversas possíveis. Você, ouvinte, já tentou fazer algum movimento com o corpo, mas por algum motivo não conseguiu? O comando não deu certo, mesmo você tentando? A rigidez dos nossos movimentos é uma característica que pode ser tratada a partir do método Rolfing, assunto dessa edição do Band News em Forma. O nosso convidado é o rolfista Bruno Bernardes. Um dos pacientes dele, o Jonatas, passou pelo tratamento depois de sofrer um acidente. Olá, meu nome é Jonatas. Eu tive um acidente sério no qual tive lesões na coluna lombar e no pé direito. Graças a Deus não chegou a afetar a medula, mas eu sentia muitas dores nas costas e principalmente no pé. E a partir do momento que eu comecei a fazer as fisioterapias após o tratamento conservador, eu conheci o Rolfing por indicação desse fisioterapeuta. E a partir do momento que eu comecei a fazer o Rolfing, eu percebi que as dores no meu pé diminuíram bastante e eu também percebi que houve uma organização melhor da minha postura e eu comecei a sentir um tratamento como um todo, por todo o corpo, no qual eu percebi um equilíbrio muito maior com relação aos movimentos e a minha postura também. Então o Rolfing para mim foi um divisor de águas que me ajudou muito. Bruno, nesse caso, o Rolfing ele entra como um trabalho complementar à fisioterapia? Sim, com certeza. Nesse caso, a gente ajudou o Jonatas a se reabilitar por conta dos movimentos que ele tinha no pé e que cicatrizaram de uma forma que não foi muito boa. E aos poucos a gente foi ajudando, junto com a fisioterapia, a fazer esse pé funcionar melhor e que a transmissão de forças melhorasse. A consequência é que ele, né, como ele conta, a dor no corpo dele, principalmente do pé, diminuiu muito.
O Bruno, agora, quando a gente fala, por exemplo, como no caso do Jonatas, que teve um acidente, o Rolfing, ele ajuda a recuperar também, não necessariamente porque estava com uma compressão ou estava com uma rigidez, mas essa movimentação toda, é isso, né? Com certeza, porque, na verdade, por mais que às vezes não se quebre, né, teve um acidente, não quebrou um osso, não teve uma lesão possível, o corpo sofreu uma sobrecarga, né, então ajuda bastante, porque às vezes essa sobrecarga ela vai aparecer meses depois de um acidente, por exemplo, uma coisa de cervical, né, um chicote, e é importante tratar, né, essa sobrecarga que aconteceu, essa resposta do corpo a esse trauma. E a gente vai trabalhar bastante com isso e, inclusive, pensar nessa percepção, né, por exemplo, quem, por exemplo, sofre uma colisão lateral do carro, né, tem muita gente que perde essa visão periférica desse lado por conta do acidente, do trauma, né, e aos poucos a gente vai ajudando a pessoa a recuperar também essa questão espacial, né, de como os sentidos funcionaram depois de uma situação difícil como essa. E agora, quando a gente fala sobre envelhecimento, Bruno, porque a gente já sabe que o que a gente mais vê, quanto mais a gente vai envelhecendo, menos as pessoas vão se movimentando, né? Menos atividade vai fazendo, vai também perdendo uma série de capacidades, né? Se não desenvolvidas já naturalmente. O Rolfing, então, ele é super bem-vindo também para ter um envelhecimento mais saudável, conforme você vai perdendo essa movimentação diária ou essas capacidades. Ele pode ajudar bastante uma pessoa, por exemplo, idosa e que está com as atividades super reduzidas em função, não de uma restrição, mas de um hábito mesmo diário. Deixa eu aproveitar, deixa eu embarcar nessa pergunta muito boa, porque aí a gente está falando muito de pessoas que tiveram algum problema e buscaram o Rolfing. Então, no caso, o Rolfing poderia ser algo preventivo também. Com certeza, com certeza. Eu tive uma professora de Rolfing que ela falava que o corpo era como, né, as camadas de tecido era como se fosse uma lasanha que acabou de sair do forno, fresquinho. Então a gente olha as camadas, tem o líquido, tem o molho, os tecidos deslizam, tudo funciona ali, né? E aí, depois de um tempo, a gente pega essa lasanha, coloca na geladeira, esquece ela, não cobre, não faz nada com ela. O que acontece, né? Depois, ela fixa, né? Não existe mais movimento entre as camadas, existe uma rigidez, ela fica mais dura. Na história corporal, né, ao longo do tempo, por conta até de como a gente se movimenta muito parecido, ou até pela falta do movimento, conforme a gente vai ficando mais idoso, a gente tende a ser mais sedentário, essas restrições elas vão ficando, e aí a gente ajuda a essa lasanha se movimentar de novo, né, essas camadas de tecido se movimentar de novo de forma mais coerente. E uma outra coisa que você falou um pouco antes, que é difícil a gente descansar hoje, né? E esse descanso é justamente você, por exemplo, na hora que você deita, você sentir o seu corpo de fato na cama para você ter uma recuperação, enfim, ter um dia bom logo depois. Mas é difícil descansar hoje, né, Bruno? Nossa, é muito difícil, né? Eu falo que eu tenho percebido bastante essa coisa no consultório de gente que gente que vai dormir, eu falo que vai dormir com o corpo do dia, que faz as coisas com tanta pressa, com tanta atenção, que vai, inclusive, dormir com todas as tensões do corpo, não dá um tempo, um espacinho ali, para o corpo soltar o peso. E aí aquilo vai cronificando ao longo do tempo, porque você volta para casa tenso, deita tenso, dorme tenso, volta para outro dia, e aquilo vai se acumulando, né? E que o descanso é extremamente necessário. Aprender a soltar o peso da coluna, soltar o peso, né? Dar uma deitadinha, sentir o corpo se acomodar é super importante. O Band News em Forma vai chegando ao fim. O nosso assunto hoje foi Rolfing, um método que ajuda a melhorar a nossa postura, a ter movimentos de mais qualidade. E a gente está recebendo o rolfista Bruno Bernardes. Antes, vamos ouvir o relato de mais uma das pacientes dele, a Camila. Já fazia algum tempo que as dores e a má postura estavam me incomodando. Foi então que eu conheci o Bruno
e o método Rolfing. Resolvi marcar uma sessão para conhecê-lo, conhecer a técnica e me encantei, porque desde a primeira sessão já percebi diferença no alívio das minhas dores e na melhora da minha postura. E algo que foi melhorando cada vez mais, eu percebi com o passar das sessões, né? Desde minha postura para trabalhar, o meu caminhar, a maneira de eu sentar, sentir um bem-estar, um alívio, né? O meu corpo mais flexível e mais alinhado. Bruno, para a gente finalizar, eu queria aqui comentar o relato da Camila, porque é uma situação que a maioria das pessoas acaba se relacionando, né? O trabalho no escritório, por exemplo, ocupa boa parte do tempo das pessoas. Então eu queria pedir para você uma recomendação. O que a gente pode fazer no dia a dia para evitar que essas dores que vêm da má postura, de quem passa muito tempo sentado, como a gente pode evitar isso? Eu acho que a questão principal, e que as pessoas acham até banal, mas é a principal coisa para se fazer, é confiar bastante no apoio dos pés, né? Ao invés de pensar, por exemplo, em endurecer a coluna, tentar fazer força com alguma estrutura do corpo, ter um bom apoio, um bom contato dos pés com o chão enquanto a gente está sentado é super importante, para justamente onde a gente descarrega todo o peso da gravidade do tronco em cima dos pés. É uma experiência muito interessante que eu faço logo no começo com todo mundo e que, se carregar para a vida inteira, vai prevenir uma coleção de lesões. E é descarregar peso, é descansar também, mesmo sentado. Tá todo mundo colocando o pé no chão agora, Bruno. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o rolfista Bruno Bernardes, que trabalha com educação do movimento há 15 anos. Explicou tudo pra gente sobre esse método Rolfing. Bruno, obrigada, viu? Boas sessões e até uma próxima. Obrigada. Eu que super agradeço. Obrigado, Camila. Obrigado, Bruno. Camila Hirsch, quem quiser treinar com você para ficar soltinho, como é que faz? Com esse relaxamento todo do programa, né, esse tom de voz maravilhoso, né, com certeza a gente melhora, mas comigo não vai ser assim, viu, gente? Infelizmente, um pouquinho mais de tensão, de agitação, de ordem, mas sempre priorizando o movimento, viu, Bruna? Pode me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana a todos, até a semana que vem. Você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.